Bom, mas é claro que o Brasil é um país diferente, ainda tem essa biodiversidade maravilhosa, podemos ser diferente do resto do mundo que já acabou com tudo, mas tem que se buscar parceria, né? Eu acho que o Código Florestal que vem reparar, né, um comportamento que não foi conveniente, mas que também não tinha lei, não tinha consciência ambiental. O meio ambiente é uma questão nova, não estou contemporizando. Eu acho que essa pressão que existe, né, dos ambientalistas, das ONGs, é uma pressão positiva, né, para a gente achar o caminho do equilíbrio, o caminho da conveniência, mas sem prejudicar, evidentemente, né, o lado brasileiro, como disse o doutor Sérgio ali. Nós somos referência hoje, né, em produção de alimento, em produção de energia limpa, e nós temos que nos orgulhar disso, agora acertando o caminho, e não, eu sempre falo que essa é uma questão, né, você dá um cavalo de pau num carro, mas você não pode dar um cavalo de pau num trem de ferro. E modelo de desenvolvimento é trem de ferro, não é carro, né? E por isso, quando a gente busca um consenso, a conciliação, né, defendendo o texto do Código Florestal efetivamente, né, porque 40% do território brasileiro já está antropizado, nós estamos dando a oportunidade dessas pessoas de se regularizarem, né? Nós não podemos falar que está existindo anistia, né, e que vai provocar desmatamento. Acho que é um ato, né, me perdoe, mas de responsabilidade com a nossa própria nação brasileira, né? Então, acho que a presidente Dilma pode ir para Rio+20 exibindo, né, o Código Florestal e não dizendo que vergonha esse Código Florestal, né? Basta a gente realmente discutir, né, e chegar a interpretar ele corretamente. E queria fazer outra sugestão. Então, temos aqui, né, pessoas de governo. Que o governo, que tem a mídia tão pesada nesse país, possa colocar para a sociedade brasileira efetivamente, né, o que está escrito no Código Florestal, efetivamente, sem paixão, sem ideologia, sem interpretação. O que está escrito? Isso. O povo brasileiro quer isso? Quer. Não quer? Então, evidentemente, nós temos que mudar a nossa posição, porque nós estamos no Congresso Nacional. Mas eu acho que vender uma coisa que é escrita, né, de um outro viés, não me parece bom, nem para Rio+20, nem para o nosso país. Obrigado. Bem, muito obrigado, deputado Piau, né? Inicialmente, antes de devolver a palavra aqui aos nossos convidados, gostaria de tecer algumas considerações sobre o que Vossa Excelência acabou de colocar. Em primeiro lugar, enalteceu o seu tom cordato, a sua simpatia. Penso que, se o senhor tivesse sido o relator do Código Florestal desde o início, ainda que não o considere imparcial, mas se tivesse sido desde o início, pelo seu temperamento, que é o oposto do temperamento do relator anterior, e pelo fato do senhor aparecer como uma pessoa mais propensa ao diálogo do que o seu antecessor, é possível que essa discussão não tenha sido o diálogo de surdos que foi aqui dentro. Porque, de fato, não existe um antagonismo entre uma visão ambientalista avançada e os interesses da grande maioria dos produtores rurais e, sobretudo, dos pequenos produtores da agricultura familiar, daqueles que produzem o essencial dos alimentos no Brasil. Não há uma contradição antagônica entre a preocupação desses dois segmentos. No entanto, a discussão aqui, desde o início, foi absolutamente polarizada. O deputado Aldo Rebelo, desde o início, acusou a todos aqueles que defendiam a nossa posição, das coisas assim mais disparatadas. Eu, por exemplo, fui, numa reunião dessas, objeto da acusação mais chique que já me fizeram na vida, o de ser um agente da agricultura francesa. Eu achei que isso aí realmente era uma coisa que para mim foi a glória, né? Ser agente da agricultura francesa. Mas, então, foi um diálogo de surdos, porque eu, da mesma forma que foi aqui colocado por alguns dos nossos convidados, eu vejo profundas deficiências no esquema de comando e controle como, digamos, a base de uma política de preservação. Eu acredito muito mais em estímulos, acredito em parcerias e em estímulos. Por outro lado, concordo que é muito difícil se aplicar rigidamente uma legislação a toda a extensão de rios no Brasil, considerando que o rio, ora é assim, ora é assado, e existe uma diversidade de regiões. Penso que hoje, inclusive, nós, e acho que as exposições durante esse processo, sobretudo do INPE, do Carlos Nobre, do seu irmão Antônio Nobre, exibindo todas as ferramentas que hoje estão à disposição
de você poder analisar, não genericamente, mas aquele trecho de rio. Qual é a necessidade que aquele trecho de rio tem especificamente de largura da sua faixa marginal de proteção? Isso hoje é perfeitamente possível tecnologicamente se chegar a uma precisão muito grande, embora, pelos exercícios e modelagem que eu tenho assistido, de fato, dificilmente abaixo de 15 metros, entende? Mas isso nunca teve uma chance de ser discutido. Na questão de recuperação do meio ambiente degradado, nós poderíamos chegar a uma situação onde plantar floresta se convertesse num excelente negócio para os grandes, para os médios e para os pequenos produtores. A gente imagina que vai haver uma disponibilidade de títulos de emissão de carbono, se houver um acordo firmado, da ordem de talvez 200, 300 milhões, num prazo relativamente curto. E o Brasil é o país melhor capacitado para recepcionar esses títulos, podendo, eventualmente, os bancos oficiais adiantarem um financiamento para o produtor rural e se ressarcirem com esses títulos de emissão, desde que, obviamente, o embaixador há de concordar comigo, não haja aquela fraude, aquela dupla contagem que muitas vezes aconteceu em relação aos títulos de carbono, notadamente os da Europa. Mas, de qualquer maneira, isso é um caminho. A ideia de que a nossa pecuária ela é pouco produtiva. Nós temos aí um boi por hectare, poderíamos ter 3 facilmente, isso poderia liberar uma quantidade de terra para reflorestamento, que poderia ser, digamos, 2/3 por biodiversidade e 1/3 reflorestamento econômico. Ou seja, existia um campo vasto de diálogo, de negociação. Mas o que aconteceu aqui dentro? Aconteceu um rolo compressor, aproveitando realmente o poderio que a bancada ruralista de fato tem, e aproveitando-se com habilidade, até uma certa inteligência política, as várias contradições de natureza fisiológica que existem entre o governo e a sua base de apoio, se criou aqui uma maioria absolutamente avassaladora que em nenhum momento quis dialogar, que procurou caricaturizar as posições ambientalistas, e é claro que quando chega um momento assim de uma polarização grande, cada um recua e passa a fazer não aquele discurso que de fato é o discurso da realidade, mas é o discurso que a sua base social quer ouvir. Mas quando se chega no impasse político total, como se chegou na questão do Código Florestal, cada um recorrendo às armas que tem. Então, com esse setor ruralista tem a arma de uma avassaladora maioria aqui dentro, e nós temos a arma de termos o setor artístico do nosso lado, tem a Camila Pitanga, tem a mídia toda, tem a opinião pública, nacional e internacional, e pronto. Aí vamos aí para um jogo de soma zero. Claro, porque essa discussão do Código Florestal poderia ter sido uma discussão interessante, que passa pela questão de economia verde no setor rural, onde a gente pudesse realmente olhar dentro das preocupações de cada um, porque eu entendo a preocupação, entendo perfeitamente a preocupação de vocês em relação à burocracia governamental. Muitas ONGs foram vítimas também de coisas totalmente absurdas. No campo do Ibama, por exemplo, no Rio de Janeiro nós tivemos, a Polícia Federal pegou, há um tempo atrás, uma quadrilha dentro do Ibama que fazia extorsão das atividades econômicas, no caso urbano, botou ali uns tantos contos na cadeia. Então, eu não acho que o comando e controle, a fiscalização e a repressão sejam o melhor caminho. Mas, às vezes, elas são o caminho que nós temos. Então, se nós formos analisar como que o Brasil conseguiu, de fato, pela primeira vez na sua história, a partir de 2006, diminuir substancialmente o desmatamento. Teve um componente repressivo, grandes operações da Polícia Federal, no envolvimento das Forças Armadas, confisco de uma enorme quantidade de toras de madeira ilegais, todo um trabalho de pressão em cima das indústrias, fechamentos de serrarias clandestinas, etc, etc. Por outro lado, uma arma fundamental, que foi singelamente negar o crédito dos bancos oficiais para aquelas propriedades que tivessem sido embargadas por desmatamento irregular. Isso, de todas as armas, eu tenho impressão, não tenho certeza, mas tenho impressão que de todas as armas utilizadas nesse período contra o desmatamento da Amazônia, a mais eficaz foi essa. E dentro
da mudança do Código Florestal, houve uma série de sutis tentativas, algumas sutis, outras menos sutis, de fazer com que isso parasse de valer. O problema é que nós temos governos de Estado, hoje a máquina de fiscalização é totalmente dominada pela corrupção, do latifúndio. Tivemos numerosos escândalos que mostraram até que ponto esses organismos são completamente dominados por interesses vinculados aos desmatadores, e que a esfera federal, conquanto possa também padecer desse problema, e o escândalo de Ibama no Rio de Janeiro, há uns 4, 5 anos atrás, atesta isso, mas ainda é aquele mecanismo de controle que se pode confiar um pouco mais. Então não é que os ambientalistas tenham culto à concentração de poderes dentro do governo federal. Pelo contrário, eu, pessoalmente, gostaria que os municípios no Brasil e que os estados da federação tivessem mais poderes, o governo federal menos poderes. Mas que é do ponto de vista da prática do dia a dia, das ações do dia a dia, se não fosse assim, não teríamos conseguido os avanços que conseguimos contra o desmatamento. Se não tivesse sido o Ministério do Meio Ambiente, na gestão da senadora Marina Silva e depois na gestão do ministro Carlos Mink e agora também Isabela, com a capacidade de se mobilizar que teve, se não tivesse sido essa ação toda. Agora, isso é bom que seja dessa maneira? Eu penso que não. Teria sido muito melhor poder construir com o conjunto dos produtores rurais. Então, teria sido, de fato, possível uma discussão de Código Florestal completamente diferente daquela que aconteceu. Então, como eu acredito realmente no veto, não sei se vai ser total e parcial, penso que esse tema vai voltar à discussão entre nós e espero que a segunda fase de discussão seja mais na natureza disso que eu tenho colocado do que da forma com que se deu a partir da relatoria que precedeu a de Vossa Excelência.